Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. Para quem não conhece o podcast do Edu, nesse programa nós ajudamos vocês, donos de oficina, a como organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tag Macarchef, também o criador aí do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficinas a mudar seus resultados aí partindo do pilar principal, né? Que é o próprio dono da oficina. E cada vez mais convicto disso, viu, William? É isso mesmo. Eu sei por quê, mas não vamos contar hoje. É, Bom, gente, o que a gente vai falar no podcast de hoje? Atenda menos carros, fature o dobro na sua oficina. Ué, como que isso é possível? É possível, te garanto isso. O objetivo de hoje é exatamente isso, contar como isso é possível. Bom, gente, o que acontece? Só para dar um contexto, a gente começar aqui o bate-papo em si, tem um conceito muito antigo que as pessoas acreditam que para você ganhar mais dinheiro, você tem que atender cada vez mais cliente, mais carro, indiferente de qual seja o ramo. trabalhar mais, né? É, só trabalhar mais, o famoso trabalha duro. Trabalhe duro que você ganha mais. Não é bem isso. Já acabo com a expectativa de todo mundo que não é bem isso. O ponto-chave aqui hoje é, se você trabalhar de forma inteligente, você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro trabalhando menos. E isso, quando você trabalha menos, ganha mais dinheiro, sua oficina fica mais organizada, o lucro é maior, o tempo com a família aumenta, o passeio aumenta, a qualidade de vida aumenta, aquela noite mal dormida vai deixar de existir e você vai começar a aproveitar a vida, senhor dono de oficina. Certo, Du? É isso aí. Então tá, ó. Já para a gente começar a todo vapor. Por que os donos de oficina que nos acompanham, eles, em sua maioria, acreditam que precisam atender mais carros para poder faturar mais, e não ao contrário? Muito bem, William. Então vamos lá, né? Partindo aí desse start que você deu, fundamental, meu, muito importante. E me fez lembrar aqui uma certa feita, isso aconteceu esse ano. Eu tive dentro de uma oficina que eu fui visitar ali no Paraná, né? E aí o que que aconteceu? Essa oficina, eles tinham um consultor, né? Um consultor ali financeiro, do qual estava auxiliando o dono da oficina para poder organizar os números. Olha só. E aí o que que aconteceu? Como eu tive lá para olhar justamente fazer um pouco do que a gente vai falar aqui, né, na manhã de hoje, quando o consultor chegou, a gente abriu os números e ele falou, né? Ele mostrou lá o que que ele organizou e tal, comentou comigo e eu comentei com ele. Eu falei, agora o dono da oficina está querendo aumentar o prolabore dele. O que que ele tem que fazer? Eu vi que você já ajudou ele a ajustar os números e tudo mais. O que é necessário aí para fazer? Ele foi na lógica, né, William? Eu fiquei assim meio que admirado, que deu para ver que era uma pessoa que tinha uma empresa já até consolidada ali na região de consultoria. Ele falou, meu, ele tá, vamos supor aí, ele tá atendendo 250 carros no mês, ele vai ter que atender 300, que aí aumenta, né, o faturamento, ele consegue tirar mais ali do prolabore dele. Eu falei, mas o dono da oficina já está ficando altamente estressado com a quantidade de carros que ele está atendendo. Se ele aumentar, não vai aumentar mais a dor de cabeça? Não tem alguma coisa que, de uma certa forma, a gente pode mudar e que você, como um consultor, pode trazer de ideia para a gente melhorar isso daí? Ele falou, a única coisa que me vem na cabeça é essa. Então, você viu que a introdução que você deu, né, é a lógica. Ah, quer ganhar mais? Trabalha mais, corre mais, né? Fica igual um doido, se desespera, tipo, ganha mais dinheiro, depois você vai ter que gastar com a saúde. A tendência, né, de uma certa forma seria essa, mas o caminho não é esse, William. O caminho é justamente o que você falou e foi perfeita a colocação.
é o trabalho inteligente, né? Por exemplo, é a mesma coisa. Se você vai fazer um diagnóstico num veículo, né? Se você tiver um processo de diagnóstico, fica muito mais fácil do que você saindo pulando igual louco. Por exemplo, num processo de diagnóstico, um dos primeiros tópicos ali que você tem que analisar é fazer por exemplo, eu digo um teste de injeção no caso, né? Um dos primeiros tópicos que você tem que olhar lá é fazer o teste de bateria, né? Aí, por exemplo, você pula o teste de bateria. Aí você começa a fazer um monte de teste, você não acha. Aí lá no final, lá, depois que esgotou todas as possibilidades, aí você vai voltar para fazer o teste da bateria e a bateria está com defeito, causando um problema no sistema de injeção. E aí todo aquele tempo que você, né? Todo aquele tempo que você, de uma certa forma, investiu, ele foi gasto, não foi investido, para você descobrir que era a bateria que ali é um básico. Você ir lá para um start inicial. Espera aí que... Ô, Duda! Acho que a Roberta tá chegando ali, aí o doguinho fica desesperado ali. Ô, Luke, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Deixa eu pegar ele aqui. Aí vai. Deixa eu ver se ele aquieta. Se não aquietar, eu pego ele aí. Mas a Roberta já tá para chegar aqui. Já. Então, William, aí assim, o que faz? Se você sair correndo igual um louco, já o que te vier à mente para você resolver, você já... Agora eu pego ele. Tá bonitão. Aí, ó. Assim ele vai parar de piar aqui. Não, você não vai. Vai ficar aqui agora, ó. Então, aí o que acontece? Acalma o coração, filho. Acalma o coração. Acalma o coração. Se pular a etapa, William, deixa eu só posicionar aqui. Se pular a etapa do que precisa ser feito, dificilmente o que vai acontecer? Você vai gastar tempo e às vezes não vai ter a produtividade suficiente para que você possa, de uma certa forma, desenvolver. É aí que... Vai ficar aqui agora, quietinho. Então, o trabalho inteligente, o dono da oficina ele vai ter que começar justamente a fazer isso. A entender que, assim, existem outras formas de você simplesmente ter uma melhora de produtividade, uma melhora de lucro, né, no faturamento da sua oficina. Basta, né, o quê? Começar a ter uma atitude diferente do que vinha tendo, né, e fazer o que precisa ser feito para poder ter uma performance melhor. Aqui, ó. Agora a Roberta chegou aqui, agora eu vou soltar o escandaloso aqui, ó. Vou posicionar ele aqui. Aí. Aqui eu fico longe do iPad, a gente consegue ter um melhor desempenho aqui. Muito bem. Pode sim. Vamos lá. Então, beleza, Du. Ou seja, você sabendo fazer o diagnóstico da sua oficina para você poder, de forma inteligente, faturar mais e tirar mais lucro, ao invés de ficar atendendo mais carros, o que eu entendo, né? Que quando você atende a quantidade certa de carros, isso ajuda, além do lucro, ajuda na vida pessoal, como eu falei, certo? Sim. Mas o que mais ajuda, assim, falando dos benefícios para o dono de oficina, porque muitas vezes eu tenho certeza que vai ficar uma vozinha na cabeça dele falando assim, não, você tem que atender mais carro, que é mais carro que vai te dar dinheiro. Assim, o que vai te ajudar, fora isso, você atender menos carros, o que mais vai te ajudar
a ter tempo, o que mais, assim, do que além do que eu falei, que ele pode ajudar o dono de oficina a investir em outros cursos também, alguma coisa? Como que funciona isso, quando você atende a quantidade certa de carros e fatura mais? Muito bem, William. Então vamos lá. Essa análise aí que é necessário ser feita, você viu que a gente começou falando sobre diagnóstico, né? Então, o que que acontece? Ele tem que fazer, ele tem que aprender que, assim, ele já tem o programa da habilidade na mente dele. Que é o quê? Se ele faz diagnóstico num carro, ele tem que fazer diagnóstico na vida dele, diagnóstico na empresa dele, né? Na oficina, no caso. Então, se ele faz um diagnóstico, o que que eu preciso, né? Por exemplo, eu tenho os exames certo para me trazer as informações corretas para que eu possa, né, ou aplicar o remédio certo, ou aplicar, ou retirar, né, alguma coisa que está fazendo mal, ou então assim, eu preciso do exame primeiro. Qual que é o exame? É ele assim, me fala um negócio, você tem os números da sua oficina? Você tem o controle financeiro da sua oficina? Não, não tenho. Bom, então a gente vai ter que começar, né, de uma certa forma, a trabalhar isso daí, para ter os números. Aí depois que você ter os números, você vai saber o quanto você fatura por mês e a quantidade de carro que você, o fluxo, né, de carro. Por exemplo, eu a cada 3 meses, eu faço um levantamento com a Roberta e a gente tira a média de carros. Em cima da média de carros, a gente tem uma noção aí da quantidade de carros e o ticket médio, né? O quanto cada carro aí é necessário ele desenvolver para que a gente atinja um resultado satisfatório. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem que fazer esse diagnóstico. Depois de feito esse diagnóstico, que você consegue fazer esse controle, William, o que, que vai acontecer? Você já vai enxergar muita coisa. Você já vai ver aonde é que está errado muita coisa. E tanto que, assim, lá na Mecânica da Mente, essa aula aí é uma aula, é uma das mais importantes, tanto que é uma das primeiras aí a serem liberadas. Para quê? Para ele ter uma noção de como é que está a empresa dele. Porque se ele atende muito carro e a tendência é ele querer atender mais para lucrar mais, então aí como que ele vai fazer? Como que ele vai aguentar? Como que ele vai suportar essa demanda? Agora, quando ele tem os números na mão, consegue ter a média de carro, você sabe quanto é necessário você desenvolver, o que vai acontecer? Simplesmente você vai começar a enxergar que não é a quantidade. Você vai começar a entender que assim, você atendendo a quantidade de carros certo, né, cobrando da maneira justa que é necessário, né, aí sim você já vai ter uma melhoria. Tendo essa melhoria, o que, que vai acontecer? Você vai conseguir ter mais tempo para você organizar as ideias e conseguir aplicar o que precisa ser feito. Por exemplo, um bom atendimento ao cliente, né? Isso daí é fundamental. Então, assim, se você consegue organizar da maneira correta, você vai conseguir mais tempo para você fazer inúmeras coisas dentro da oficina que até então você vem procrastinando e você não vem fazendo, né? Se não seguir esse passo a passo, vai ficar naquela estratégia famosa, né? Que o cachorro ensina para a gente, né? Conhece não? É aquela de correr atrás do rabo. Você vai ficar girando no mesmo lugar ali e você não vai conseguir resolver nada. Ah, eu preciso resolver um negócio ou outro aqui dentro. Ah, mas aí você entrou num loop, entrou num ciclo de você ficar correndo atrás do rabo achando que as coisas vão acontecer sozinho por si só. E aí não vai, né? Então você vai conseguir mais tempo para você o quê? Para você conseguir olhar e analisar. William, olha só que bacana. Deixa eu só trazer uma informação de abrir um parêntese aqui, né? Esse final de semana eu estava lá num treinamento de casais e assim, uma das coisas que a gente mais aplica ali em um dos termos, uma das aulas ali da mecânica da mente, eu não vou falar o que é, apesar que se eu falar também a pessoa não vai entender direito, não vai conseguir aplicar. Só quem participa do programa da mecânica da mente é que vai entender isso daí. E aí eu tinha um dia, eu pedi a Deus, logo no início, né, desses trabalhos que a gente vem fazendo aí da mecânica da mente, eu pedi a Deus algo que, assim, mudasse, né, que impactasse a vida do dono de oficina que assistisse às aulas e tudo mais. E ali eu abri um curso que eu tinha, né, e justamente apareceu um rapaz que chama Sérgio Frota,
porque ele é muito bom em vendas, né? E ali ele falou um negócio que eu falei, putz, é isso, né? Aí peguei isso, comecei a aplicar na Tagma, comecei a aplicar com os primeiros alunos ali da Mecânica da Mente e aconteceu, né? Começou a trazer resultado. E nesse final de semana, eu só conhecia ele online, porque ele é lá de Fortaleza, e ele estava no mesmo treinamento que eu. E ali eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Então, assim, você vê, é algo que alguém passa para a gente, uma informação, você pega aquilo, você aprende. Aí depois você vai e honra ela, né? Eu fui lá, fiz um bate-papo, fiz até um vídeo com ele lá, bem bacana, que depois a gente vai mostrar aí para os alunos da Mecânica da Mente. Então, William, se não fizer isso, se não abrir o olho para isso, vai ficar nesse método do cachorro aí, né? Correndo atrás do rabo e aí não vai conseguir resolver. E vai ficar ainda com aquele pensamento do quê? Nossa, eu preciso de mais carro. Ah, eu estou com a oficina lotada. Chega um cliente, ele fica com medo de perder. O que vai acontecer? Ele já pega o carro e joga para dentro, né? E aí você vê lá a maioria dos donos de oficina, né? Às vezes exposta na rede social lá, né? A oficina lotada, lá, como Deus é bom, não sei o quê. Aí você pega e vai falar com ele, né? Aí o cara tá lá, nossa, velho, eu não sei o que fazer. Eu tô aqui doido, tô cheio de carro aqui, os clientes tá tudo doido atrás de mim aqui, não sei o que e tal. Então, assim, foge um pouco da realidade, né? Oficina cheia, oficina lotada, abarrotada, não é sinônimo de que você vai conseguir nem ter tempo e nem dinheiro, né? Você pode até estar pagando as contas, resolvendo os negócios, mas todas as vezes que eu sento com um dono de oficina, que a oficina está abarrotada de carro, ele não tem tempo e não tem dinheiro, William. Opa, eu sei porque realmente eu acompanho junto, eu vejo os números desses donos de oficina. Exato. E aí você que não é do ramo, você já consegue enxergar, não é verdade? Exato. Exato. Mas às vezes, Lu, isso é uma coisa que facilita exatamente por eu não estar dentro do negócio de cada um, eu consigo ter aquela visão por cima, né? Quando eu olho a planilha deles e falo, ih, é igual vocês lá, vocês abrem a planilha em 3 minutos, você lê a planilha, você já sabe onde tá errado. Eu demoro 5 ainda, mas tá bom. Já tô melhorando. Exato. Exatamente. Então você vê, a visão é um negócio muito legal, né? Se Exato. você tem até um gráfico, não, né? Uma imagem, às vezes eu utilizo quando a gente faz live, né? Ou quando a gente vai mostrar uma aula, é o quê? Né? A oficina é um labirinto, então é a imagem do labirinto. Você está ali no pátio, né? Então você está ali no chão ali, você está vendo a entrada do labirinto, mas você não sabe onde está a saída. E o dia a dia é onde você fica correndo igual um louco ali. Às vezes você vai num lugar, putz, tomei a entrada errada, aí você tem que voltar tudo, escolher outro caminho. E aí você pega e você demora muito para chegar do outro lado. Ou então você demora muito para ter as soluções do seu negócio, da sua oficina do outro lado, com muito mais gasto de energia, tempo, gasto de dinheiro. Quando você tem aquela visão periférica ali de você estar no chão. Agora, quando você começa a aplicar o que precisa ser feito dentro da oficina, o que acontece? Você sai dessa visão ali, né, do pátio, para você subir para o estratégico. E aí você consegue, ao invés de você olhar a sua oficina assim, você vai começar a olhar ela assim. E aí você vai conseguir enxergar qual o melhor caminho para ter uma eficiência mais rápida para você chegar no final do labirinto ou no final do dia, né? No final do dia você ter muito mais produtividade, você ter muito mais lucratividade em cada serviço que você faz. E aí você faz girar o seu pátio para quê? Para que você tenha aí os resultados perfeitos, para que se torne lucrativo. Então, assim, eu não consegui enxergar alguém que consiga, William, ali, ó, tá assim, olhando a oficina desse jeito assim, ele conseguir ter um ganho de tempo e uma habilidade rápida para chegar com a mesma eficiência no final do dia, né, ou no final do labirinto, com a mesma precisão de quem está ali no tático e no estratégico. Não tem como. Não tem como. Ah, eu conheço os caminhos ou os atalhos da minha oficina. Desculpa, não conhece. Não conhece porque a oficina mecânica, ela é assim, ela começa de um jeito,
quando você menos espera, parece que ela vira de ponta cabeça quando você não tem a gestão e não tem o controle dela. Né? Você está ali iniciando um dia, você fala assim, nossa, eu vou atender A, B, C de carro, o D, o E, eu vou passar por fulano, tal, não sei o que. Se você fica ali naquele envolvimento, algo que sai de errado, todo aquele cronograma parece que vira de ponta cabeça e aí vira aquele fuzuê, aonde o dono da oficina ele começa a ficar estressado, ele não tem o comportamento adequado de um líder, né? Que ele tem que estar ali, querendo ou não. Não que ele seja... às vezes, quando o dono da oficina ele está tendo a visão assim, ó, né, ele passa a ser mais um bombeiro, né? Do que, como fala, um apagador de incêndio. Ele vira um apagador de incêndio. Não. Agora, quando você está ali no tático e no estratégico, que você consegue olhar, você consegue tomar. Não que quando você está de cima, alguma coisa não venha a acontecer dentro da oficina para querer tirar o controle. Mas você tem uma visão diferente de como você está ali. Aí é a hora que o líder entra em ação para poder tomar a decisão certa, William. É o apagador de incêndio, filho. O extintor tem validade e o extintor tem carga. Depois você Nossa, olha, essa daí é forte, hein, mano? acaba a carga, né? Então, Nossa, Du, um aí, parênteses de uma coisa que eu lembrei, rapidinho. Duas coisas, rapidinho. Por que quando a gente fala aqui de você trabalhar inteligente, você sabe, por exemplo, com você está no estratégico, né? Eu vou até usar o seu exemplo aqui, ó. Quando você para de olhar assim e olha assim a sua oficina, por que você consegue saber qual que é a média de faturamento que aquele local consegue atender antes mesmo dela até abrir? Porque, igual, por exemplo, eu assisti um programa de TV que chama aquela Dupla do Barulho, que é do... Nem lembro o nome do cara, Ricky não sei o que lá, e o Aaron... Tem lá no Discovery Tour. Ele abriu um outro programa que era o seguinte, ele começava a fazer tipo o Shark Tank. Ele ia em algumas oficinas e comprava a sociedade, comprava alguma parte, alguma coisa. E um programa que virou um estalo para mim uma vez foi exatamente isso. Ele estava numa oficina lá na Flórida e ele olhou o tamanho do cara, do espaço físico dele, junto com a equipe dele. Não, ele não fez sozinho, junto da equipe dele, né, uma gestão. Eles olharam e falaram: aqui dá para pôr um elevador, aqui dá para pôr outro elevador, um elevador aqui fora. Com esses 3 elevadores você consegue atender mais ou menos X carros, com esses X carros você consegue ter mais ou menos esse faturamento, porque aqui o público tem mais ou menos esses carros, é uma média de valor que você vai atender. Olha a conta simples, né? Que, tipo assim, simples, porque eles já estudaram e já viram. Aí o cara falou, tá bom, se ele vai faturar $200.000 por mês, então eu posso pagar para ele, não lembro o programa, mas tipo, 300 mil pela oficina por toda a estrutura e e ele vai faturar os 200 mil. Olha como você tendo a clareza disso, você consegue, né? Porque ele trabalhou inteligente, ele sabe que cada carro que entrar ali, ele tem que dar uma margem específica de lucro baseado em todos os outros fatores. E o cara não precisa se matar de trabalhar. William, é isso que acontece, né? Até com a mecânica da mente, porque nós já temos a expertise de olhar a oficina por cima. Né? Então, assim, a gente traz a informação para o dono da oficina aprender a olhar um pouquinho, que ele sair dali da correria do pátio, ele começar a enxergar por cima, ele já vai começar a enxergar justamente isso. Né? Tanto que, assim, né, nesse treinamento que a gente estava esse final de semana, de casais, então, assim, você, tipo, é como se você pegasse os dois e deixasse assim embaixo e você olhar por cima, né? O que é que cada um tá ali desajustado e precisa fazer o acerto correto. É isso que precisa ali. Você tá dentro da sua oficina. A gente traz essa luz para o dono da oficina iluminar a oficina dele e conseguir enxergar pontos que ele não está enxergando. Né? É trazer a luz para que ele possa o quê? Fazer ter a tomada de decisão correta para ele sim começar a mudar a história da vida dele e da vida da oficina dele. Né? Isso daí é que é o importante. Se não tiver, então isso daí que você trouxe é a realidade, né? Trazendo alguém que tem uma visão de quem já faz as coisas funcionar, de quem sabe da importância do tático,
e do estratégico, né? A força que isso tem, né? O dono da oficina, às vezes, ele acha que ele no pátio ele rende muito porque ele sabe muito, né? Mas esse não é a forma mais inteligente de trabalhar, né? Por exemplo, né? Eu ontem vindo do lado de Campinas, porque a gente estava em Campinas, né? Acordei lá no hotel logo cedo, né? Tomando café. A Luana me passou o cronograma, eu já validei algumas coisas ali, né? Ela já foi dando sequência no dia, eu ainda pude ficar um tempinho ali com a Roberta, até próximo da hora do almoço. A gente fez o check-out, pegando a estrada. Peguei a minha filha na escola para matar a saudade, porque a gente estava fora. E fui para casa almoçar com o meu sogro e minha sogra, porque eles ficaram cuidando, né, da minha filha, enquanto eu e a Roberta ficava no final de semana, e eu ali, de uma certa forma, conseguindo de forma remota, né, e ajustando os pontos ali de validação de orçamento, porque o restante, o time alinhado perfeitamente. E aí cheguei no final do dia, encerrei ali como todos eles, continuei curtindo eles, para hoje cedo daqui já com a programação, o andamento pronto. Então, assim, o sonho que todo dono de oficina tem, ele é real. Ele acontece, mas o que não vai acontecer? Se eu continuasse lá correndo igual um louco no pátio, jamais eu ia conseguir fazer isso. Aí você citou um tópico legal, né? Ele, o cara lá, né, analisando a oficina lá com o time dele. Então, assim, aqui tem um time, né? Um time do qual a gente alinha todos os pontos, tudo certinho. E assim, não fica pesado para ninguém, William. Né? E todo mundo, assim, de uma certa forma, trabalha feliz e contente aí por conta do quê? O estratégico e o tático, ele vai trazer benefício, não é só para a empresa, é para todo mundo, William. Né? Quando você fez aquela pergunta do início, o benefício ele é para todos, não é só para um. Né? Eu já estou recebendo mensagem aqui da Luana aqui, que tem 2 clientes ali que eu agendei com eles, eles já estão aguardando ali embaixo. A gente marca o horário, o cliente até cumpre ali, né? Exato, a gente já está quase acabando, calma aí. Du, para a gente ir para esse caminho, por onde os donos de oficina... Não, vou melhorar, vou arrumar. Como que você ensina os alunos da Mecânica da Mente, da MM, a fazerem essa gestão para poder ter tempo, qualidade de vida, faturar mais, ver a quantidade certa de carros? Como você ensina eles a começar a ver isso? Então vamos lá, Wayne. O primeiro ponto aí que a gente ensina e que ele tem um poder muito grande, né? Na primeira aula que a gente fala ali de mudança de mentalidade, tem um exercício que é aplicado ali. Na primeiro, o dono da oficina ele tem que parar. Tipo, para, né? Respira, pega um dia, olha a sua oficina e monta um organograma. O que é o organograma? Ele vai pegar ali, né, um quadradinho, escrever o nome dele ali, e ali todas as funções ali que tem dentro de uma oficina, começa a ver quem é que está fazendo isso daí. Olha o Carlão aí, ó. Tudo em ordem aí, meu amigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aí. O Carlão e o Jefferson, né? Então, assim, você fazendo um organograma ali e você colocando, ele já vai começar, o dono da oficina já vai começar a ver que, assim, tem praticamente ele participa de todos os setores da oficina. Né? Você vai pegar ali o setor de atendimento ao cliente, o setor de montar o orçamento, fazer o cadastro, né? Anotar telefone, anotar os defeitos, é ele. Diagnóstico, é ele. Execução do pátio, é ele, aí tem mais uns outros colaboradores. Então, ele dentro dessa montagem do organograma, ele já vai ver a quantidade de funções que ele tem dentro, deixando ele sobrecarregado. E aí sim ele começa a fazer essa distribuição. Nessa última turma da Mecânica da Mente, teve um aluno que ele colocou lá e ele ficou abismado, né, do estado que estava. Eu falei, você está enxergando por que você está estressado? Ele, sim. E qual é a atitude que você toma? Aí ele já começou a fazer a separação e eu fui fazendo algumas perguntas para ele, né? E na verdade, assim, eu não fui falando para ele o que ele tem que fazer. Através das perguntas, ele foi enxergando,
né, onde era que estava, de uma certa forma, aí, sobrecarregado. E ele já começou a fazer a distribuição. Em questão aí de uma semana e meia, ele já viu um ambiente diferente dentro da oficina. Então, assim, como que ele começa, como que o dono de oficina começa? É fazendo um organograma e enxergando, né? Se tem muita coisa, tá tudo centralizado nele, tudo em cima dele, aí já tá o primeiro erro, né? Já tá tudo errado aí já. Já sabe, né? Você não é o eu funcionário, né? O eu empresário. Mas está vivendo como um eu presidiário, né? Exatamente. Ele mesmo se encarcerou dentro da sua própria prisão. Du, e para a gente então indo encerrar o podcast de hoje, qual que é a reflexão do podcast para os donos de oficina que estão acompanhando a gente aí? Ô William, tá baseado em cima do que você falou, tá? É o trabalho inteligente, né? Tanto que o programa, né, Mecânica da Mente, é justamente isso. Acho que a primeira coisa é entender, né, que a mecânica da sua oficina, ela tá dentro da sua mente. Se você organizar todos os pontos que você precisa ajustar, você vai ter um resultado assim, um pouquinho que você ajusta, você já vai ver que já vai ter grandes resultados. Então, assim, é baseado em cima do que você falou, William, dono de oficina. Tenha um trabalho inteligente. Ó, e até rimou, né? Venha conosco para a mecânica da mente. Acabou rimando sem querer aqui. Então, assim, o trabalho inteligente, ele te leva a resultados que talvez você nunca tenha visto dentro da sua oficina. E são esses resultados que vão, de novo, ajudar você a ter mais lucro, tempo para sua família, poder escolher a escola que você coloca seus filhos para estudar e por aí vai. E hoje eu não vou cutucar mais, porque eu acho que eu já cutuquei demais hoje, cara. Quem tá ouvindo a gente deve estar me xingando até umas horas. Ah, não, mas a gente está trazendo luz para eles, meu. Eles estão entendendo que É que no começo eu sei que dói. Toda mudança dói, né? Então tá bom, Du. Quero agradecer aí o podcast de hoje, a sua presença aqui, agradecer a todo mundo que estava acompanhando. E se vocês aí, donos de oficina ou donas de oficina, têm alguma ideia de algum assunto que você quer saber de como que ajudar vocês a organizar a oficina e lucrar mais, manda aí nos comentários, depois no vídeo, manda no direct aí do Edu, que a gente vai arrumando esses assuntos para vocês. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdo para vocês. Tá bom? É isso daí. Eu quero também agradecer a cada um aí, ao Paulo que teve aí, mais os demais amigos, o Carlão, sempre está nos prestigiando aí. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o dia. Vamos produzir aí, que a gente está na reta final aí, né, desse ano aí, tão doido que ainda não acabou e muita coisa ainda tem para acontecer. E muita coisa, né? A mudança que a gente quer para a nossa oficina, a gente não pode fazer como muitos falam, né? Ah, não, a partir do ano que vem, não. A mudança, ela já pode começar hoje, dentro da sua oficina. Ainda fazer muita coisa para que o ano que vem já esteja bem ajustado e você já comece a colher os frutos, né, das sementes que você já vem plantando dentro da sua oficina. Fiquem com Deus, um dia altamente produtivo para vocês e até quinta-feira, certo, William? É quinta-feira, 7h15 da manhã no podcast. É isso aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Até mais.